Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Bertoni, sou psicólogo comportamental e hoje eu vim falar sobre o transtorno de estresse pós-traumático, ok? Antes de chegar até aqui, eu dei uma boa olhada sobre o que os meus colegas psicólogos e psiquiatras estão falando para vocês e eu achei que eles estão conseguindo fazer de uma forma muito rica a discussão teórica a respeito do assunto. Porém, existem poucos que estão conseguindo dar um aperitivo para vocês de como isso é realmente tratado na prática, tá bom? Então eu vou fazer uma retomada breve, teórica, e depois eu vou me estender um pouquinho em mostrar para vocês um aperitivo de como eu trato isso no consultório, de que assuntos que a gente puxa no consultório quando é esse o problema, tá bom? Do ponto de vista teórico, o que vocês precisam saber é bem simples. É que o transtorno de estresse pós-traumático é um sofrimento, remete a um sofrimento psicológico muito intenso que foi desencadeado por uma situação recente e muito negativa, como por exemplo um assalto, um estupro, a perda repentina de um parente, esse tipo de coisa, né? Então, diante desse tipo de situação, a pessoa começa a apresentar pensamentos persecutórios, começa a apresentar pesadelos, sensações corporais muito desagradáveis, uma tendência ao isolamento social, à agressividade, esse tipo de coisa, ok? Então, na teoria, o que vocês precisam saber é basicamente isso, tá bom? Na prática, pelo menos nós, terapeutas comportamentais, a gente não foca tanto no nome que é dado para o sofrimento. A gente não foca tanto na nomenclatura da psicopatologia, mas sim em entender como aquele quadro se construiu até então, como ele tem se expressado e que consequências ele costuma produzir. Manejando essa equação, a gente tende a aliviar ou até, por que não, curar os sintomas do paciente, ok? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, logo de início, é pensar um pouquinho. Quais foram os sentimentos que o paciente teve ao longo da situação traumática? Ele vai falar certamente de raiva, ele vai falar certamente de angústia, de medo, de ansiedade, e às vezes aparecem também uns sentimentos um tanto quanto improváveis, como por exemplo a culpa. E aí a gente pergunta assim: culpa do quê? Culpa pelo quê? O que é que você poderia ter feito de melhor? E muitas vezes não tinha nada para fazer de melhor. E a gente recapitula a situação com um olhar mais realista e menos emocionado, aliviando, veja, não, aí não é curando, mas é aliviando os sintomas mais agudos. A gente costuma fazer isso muito em paciente que está apresentando a crise, quando não dá para você fazer grandes análises ainda, para você fazer grandes exigências ainda, tá bom? Mas é um bom primeiro passo que eu costumo dar. Uma outra coisa é a gente perguntar o seguinte: paciente, você diz que você sentiu muita raiva, você diz que você sentiu muita ansiedade, por exemplo, na situação traumática. Esses sentimentos, eles são comuns no seu dia a dia? Quando que eles acontecem? O que é que você faz a respeito? O que é que a gente poderia fazer para melhorar essas situações, para que esses sentimentos aconteçam menos ou aconteçam de forma menos intensa? Você já pensou em fazer isso e não aquilo? Né? A gente vai trocando ideias, tendo o passado como referência, claro, né? Tendo o passado como referência, mas principalmente focando no presente e no futuro quando se trata da solução, tá? E uma outra coisa que, na verdade, essa pergunta é a que norteia todo o trabalho com as pessoas que apresentam esse transtorno, digamos assim, né? É, que é a seguinte: agora que a situação já aconteceu, agora que você já viveu a violência, o que é que muda na sua vida? O que é que vai mudar na sua vida?
na vida profissional, na vida amorosa, assim por diante. O que é que você vai ter que reaprender? O que é que você vai ter que reciclar? Você vai ter que passar por um processo de renovação. Mais especificamente, essa renovação vai ter que se debruçar em quais aspectos da sua vida. Como a gente pode fazer isso? Como eu posso te ajudar a fazer isso? Quais são as suas principais dificuldades nesse sentido? Vamos pensar em soluções? Se vocês assistiram aos vídeos anteriores, vocês vão ver que eu tenho uma procura muito grande em não apenas focar na análise, na formulação de hipóteses, mas também em transformar essa análise em procedimentos objetivos, práticos, que vão acabar por provocar melhora no quadro do paciente. Tá? Então, com esse assunto não é diferente. E retomo, essa pergunta, o que é que fica e como é que você vai lidar com isso que fica? Quais são as novas habilidades que você vai ter que aprender a partir de agora? Essa é a principal pergunta que vocês que sofrem disso ou que vocês que conhecem alguém que sofre disso, essa é a principal pergunta, essa é a principal questão que vocês ao longo do tempo vão precisar responder, tá bom? Novamente, precisando não, né? Querendo algum outro assunto ou querendo alguma explicação mais específica, é só vocês pedirem através aqui das redes sociais, todas elas, Instagram, Facebook, YouTube, tem tudo, tá bom? Se vocês quiserem me procurar para sessões, para um trabalho mais prolongado, para um trabalho mais detalhado, tem aí meus contatos e eu fico à disposição de todos vocês, tá bom? Um grande abraço, até mais.